Estamos chegando no final do ano, tempo de comemorações, confraternizações e festejos, e também de lembrar o ano que passou. E no Toda Rua não é diferente, por isso te convido, venha conosco na retrospectiva 2017. O Toda Rua desse mês é especial e por isso te convidamos a viajar no ano de 2017 e percorrer os quilômetros de história. E para começar, abrimos no arquivo do município de Estância Velha. O município de Estância Velha foi emancipado de São Leopoldo no ano de 1959, mas a história começou bem antes, através de atividades realizadas em uma rua, que naturalmente foi batizada pela comunidade com o nome de um de seus moradores, Adolfo Matos. Eu sou nascido em Estância Velha, eu nasci nessa rua aqui, Adolfo Matos, que venha a ser o meu avô, e ele tinha uma cancha reta antigamente, cancha reta onde fazia corrida de cavalo e ele era alfaiate. Era chão batido, era toda ela, inclusive não era nem aberta, era só uma parte que era até o hospital que era aberto, né? Depois com o tempo ela veio a ser aberta totalmente, né? Gerações de uma família que cresceu e acompanhou o desenvolvimento da rua, com lembranças e protagonismo. Olha, antigamente nós andávamos a cavalo, nós tínhamos uma charretezinha, petiço, e andávamos a cavalo. Nossas brincadeiras eram brincar com as galinhas, os porcos, tinha criação de porcos, o pai tinha, ovelha, gado. Vivo já numa outra geração, né? Outro mundo, né? Rua, calçada, tudo, cidade cresceu, comércio ao lado da casa, comércio um pouco à frente, tá totalmente diferente da realidade já do meu pai. Mas hoje já tenho duas filhas, nasceram também aqui no hospital, na rua de casa. A rua fica localizada no centro da cidade. Nela podemos encontrar comércio diversificado, praça, igreja, ginásio de esportes, residências e o hospital da cidade. Ela é uma rua, uma das principais ruas centrais da cidade. Ela tem, como é que eu vou dizer, ela se desenvolveu muito rápido porque há 50 anos atrás, na verdade, isso aqui era um vilarejo praticamente. Não tinha asfalto, não tinha calçamento, era chão batido, umas estradas cheias de curvas e ninguém imaginava, nem sonhava que poderia um dia estar nesse estágio. E outro município que fez sua estreia no Toda Rua foi Campo Bom, e com duas importantes avenidas. Campo Bom foi colonizado por imigrantes alemães a partir do ano de 1826, com a chegada de cerca de 40 famílias ao local. O desenvolvimento seguiu e teve como um dos seus principais capítulos sua emancipação de São Leopoldo no ano de 1959. Novo e emergente município, era necessário um governo e, para tanto, foram realizadas as primeiras eleições. Em um pleito acirrado, Adriano Dias fez 497 votos dos 1.200 possíveis, colocando assim seu nome na história e cedendo a uma importante avenida localizada no centro da cidade. Termos o nome de Adriano Dias, o nosso primeiro prefeito da cidade, né, a homenageá-la, né, porque ela tem uma característica também que liga muito
ao pioneirismo, à criação da cidade. Veja bem, a estação férrea está localizada, e nós temos a visão ampla dela, né? O que é essa Avenida Adriano Dias? Nossa, dei meu suor ali, vi ela crescer, né, pavimentação, tudo certo, né, assim. E, né, agora com lojas, e tem várias coisas ali que, né, muito bonita, Adriano Dias. Era tudo paralelepípedo ainda, a principal aqui mesmo ainda era chão batido. E árvores, muita árvore aqui, essas praças nada eram feitas. A avenida, sempre movimentada, recebeu durante 6 décadas as saudosas Maria Fumaças, que cruzavam a região levando progresso, estreitando relações, impulsionando a economia e encurtando caminhos. Em Campo Bom, os trilhos cortavam a cidade ao meio e cruzavam da zona urbana à rural, e tinha como principal ponto a estação ferroviária. A estação ferroviária, em 1935 ela foi inaugurada. Findou o uso da estação em 1963, com a chegada de automóveis, ônibus, né, que modificou aí o transporte que era feito de alimentos, da colonização em si na época. Aí, ela deixando de ser a estação ferroviária, sendo um prédio histórico, cultural, esse prédio serviu para sediar a Prefeitura Municipal de Campo Bom, posteriormente Câmara de Vereadores, após Biblioteca Pública Municipal. E quando eu entrei aqui em 2013, funcionava o espaço como Semil Doutor Liberato. Os jornais da cidade, eles trazem foto de tempos atrás, sabe? E ela mudou muito pouco, só com o progresso em si, mas a estrutura da casa ainda é a mesma. E isso nos traz alegria de saber que ainda eles preservam isso aí, para que a gente venha entender um pouco da história de Campo Bom. E a história vai além. A origem do nome da cidade vem da época que tropeiros que conduziam o gado, vindos da serra com destino a São Leopoldo e Porto Alegre, acampavam atraídos pelas pastagens abundantes e campos verdejantes. Campo Bom, ao longo dos anos, foi sendo adotado por muitos, principalmente atraídos pelas oportunidades e sentimentos que estas terras daqui proporcionam. E ali, bem pertinho, quase ao lado, chegamos em outra importante avenida do município. A Avenida João 23 está localizada no centro de Campo Bom, se estendendo até os bairros Metzler e Solar do Campo. O nome da importante avenida é igualmente proporcional a um ícone da Igreja Católica, o Papa. Nossa paróquia fica na Rua João 23 em homenagem ao grande Papa João 23, da década de 60, onde ele abriu o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi aquele encontro de todos os bispos do mundo que, numa grande reunião, decidiram o futuro da Igreja. Foi ali, inclusive, que a reforma litúrgica aconteceu. Antes o padre celebrava de costas, em latim. Foi com João 23 que se abriu um concílio, onde, dentre tantas coisas, também foi revista a reforma litúrgica. O padre passou a celebrar de frente em vernáculo, na língua do povo. Hoje, João 23 é declarado santo, é São João 23. Nesta avenida de batismo sacerdotal, encontramos comércios, residências, clínicas, espaço para lazer, esporte e principalmente vida. Tudo construído com o empenho da comunidade. A
A igreja Santa Teresinha era uma capela que não ficava onde atualmente é a igreja hoje, era um pouco mais distante e ficava pertencendo à paróquia de Hamburgo Velho, aqui em Novo Hamburgo, não é? Depois dessa pequena capela de Santa Teresinha se construiu a atual igreja. Em 1959 foi a inauguração deste prédio. E depois, em 1980, esta igreja foi então tornada Paróquia Santa Teresinha, no centro de Campo Bom. A poucas quadras à frente encontramos outra paixão dos campobonenses, o Parcão e suas opções de lazer. É uma rua muito importante, a João 23, né? Justamente que ela começa na Avenida Brasil, né? É uma rua dupla, né? E pelo acesso que tem, que é bem próximo ao centro, e também as atividades de lazer que podem ser realizadas aqui. Nós temos também aqui a quadra, né? A quadra de basquete, que ela é coberta, que o pessoal vem aqui e joga o basquete, pratica a sua atividade ali, é muito importante também, né? A ciclovia, que tem o acesso fácil à nossa Rua João 23, né? Com a Avenida dos Estados, que também é praticada caminhadas, corridas. Pessoas que vêm aqui tomar o seu chimarrão e trazer seus filhos para brincar nessa nossa área de lazer aqui. No meio do ano, retornamos ao berço do programa para falar de duas ruas tradicionais do centro de Novo Hamburgo. Um nome histórico, nada menos do que 9 generais brasileiros da época da independência, guerra cisplatina e revoluções republicanas tinham o nome de Lima e Silva. Porém, o mais provável é que o general João Manuel, que foi um dos chefes da Revolução Farroupilha, tenha recebido a homenagem, neste que é um dos pontos mais tradicionais da cidade. A Rua Lima e Silva foi batizada pela Lei nº 7 de 5 de novembro de 1921, antes da emancipação de Novo Hamburgo em 1927. Era o princípio de uma rua marcada pela história. A gente fica saudoso pelo... tinha o trem que trazia as pessoas, tinha o trem de carga que trazia até madeira para construção. Um tempo atrás aqui não era tanto alvenaria, era mais, né, casas assim um pouquinho mais dos bairros, era tudo chalé, né, e aí foi como é que se diz, não vamos chamar de ganância, vamos chamar de progresso imobiliário. Começou a mostrar, veio o primeiro edifício. Muitos comércios antigos que tinha aí já fecharam, né? Hoje tem outros estabelecimentos, né? Novos empreendimentos. E a rua também, a rua em si, um tempo atrás era paralelepípedo, né? Hoje é com asfalto. Então, mas o comércio continua ativo, né? Mais comércios antigos fecharam, mas os novos abriram, então o movimento continua bom na rua, né? Uma das melhores ruas de Novo Hamburgo e próximo a tudo. Nós temos hoje aqui um pequeno polo comercial. O comércio é uma característica da rua. Presente desde o início, já ofereceu em seu endereço entretenimento com 2 cinemas para a população, uma marca do pioneirismo à época no local. Na época se trocava gibi, né? Hoje nem existe mais isso, né? Mas era uma coisa assim, tanto na entrada como na saída, né? A gente, quando
tinha essas matinés à tarde, assim, domingos à tarde, era uma troca de gibis, né? Tinha também os matinal aos domingos, também tinha o famoso Tom e Jerry, né? Era uma época muito boa, assim, muito sadia, muito familiar. Tinha essa tradição aqui, ó. Passava aqui, as meninas tinham cinema às 9 horas, ou das 7 às 9, e aí elas, depois das 9 horas, elas davam uma desfilada com a roupa nova. A época era assim, né? Comprava roupa nova, tal, e daí ir pro cinema e do cinema mostrar, né? O destaque fica por conta do Cine Teatro Carlos Gomes. Ele foi o primeiro da cidade, tinha poltronas de madeira, piso sem inclinação e, quando inaugurado, exibia cinema mudo. Com o tempo, mudou seu nome para Cine Sayonara. Também, em outro local, conhecido como Buraco do Baiarte, funcionava o Cine Guarani. O famoso Buraco do Baiarte, que ali, pela demora, sei lá se era problema de justiça, né? Começaram a fazer alguns eventos ali. Num desses foi uma patinação, houve num subsolo, assim, podemos chamar assim, existia uma patinação lá, né? Que na época era uma novidade aqui, né? Pelo tábulo. Então isso é uma coisa que também chamou a atenção. Mas nem tudo deixou de funcionar com o passar dos anos. Alguns pontos tradicionais permanecem, assim como a fidelidade de seus clientes. Aqui já trabalho há 28 anos. O estabelecimento está desde 71, então são 45 anos, né? Isso é muito antigo, já são 40 anos, eu acho, mais ou menos assim, que a gente frequenta. Não foi sempre aqui, porque ele estava numa outra barbearia antes de vir para cá, né? E daí, como ele veio mais pro centro, a gente é conhecido há muitos anos, então. Por outro lado, com o crescimento vertical dos empreendimentos, a rua ganhou ares modernos em vias que se mantêm e se renovam. Com tantas mudanças, a rua mantém sua rotina e a tradição é preservada através de ações e atividades. Temos a nossa feira do produtor, que terças e quintas à tarde estão aí. Os hóspedes se deliciam com esses produtos vindo lá de Lomba Grande. Então, é uma rua que eu gosto muito. Paralela a Lima e Silva fica localizada a Rua Joaquim Nabuco, considerada uma das artérias principais da cidade de Novo Hamburgo, e é o nosso próximo capítulo para relembrar. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu em Recife no dia 19 de agosto de 1849 e faleceu em Washington, nos Estados Unidos, no dia 17 de janeiro de 1910. Foi um político, diplomata, historiador, jurista, abolicionista, orador, jornalista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Na data de seu nascimento é comemorado o Dia Nacional do Historiador. Ele foi embaixador e, na época, embaixador dos Estados Unidos em Washington. Ele participou de uma missa interamericana para comemorar assim a ação de graças a Deus pelas coisas que aconteceram. E no final dessa Santa Missa na Catedral St. Patrick, lá em Nova York, ele falou: oxalá houvesse uma unidade no mundo todo para que esse dia fosse decretado como um dia realmente nacional de ação de graça. Por isso surgiu esse dia aqui para o Brasil. Com
2 quilômetros de extensão, a Rua Joaquim Nabuco começa no centro em um dos locais mais altos e belos da cidade, onde predominam prédios residenciais, e segue até o bairro Rio Branco, onde o comércio e o fluxo de pedestres é intenso. Mas até lá, temos quadras de histórias para contar. E nós, então, aqui ao lado dessa rua, também temos essa catedral, que ela começou em 1924 com a aquisição de um terreno, que a diretoria ou a presidência da época, como chamavam, queriam comprar um terreninho para uma capela. E aí muitos se opuseram ao encontro, à compra, porque disseram, mas aqui é interior, que o centro de Novo Hamburgo era lá Hamburgo Velho, mas venceu a pauta e compraram esse terreno e instalaram num ano a capelinha São Luís Gonzaga. Mais tarde, 2 anos depois, cresceu muito aqui por causa dessa capelinha e o arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, instalou essa capelinha como paróquia. No entanto, essa paróquia, e como capelinha, ela veio até 1952, quando imaginaram a construção dessa construção que nós estamos aqui vendo ao lado, para justamente participar da grandeza, como cresceu essa parte do bairro de Novo Hamburgo, que nós nos consideramos centro, mas participando também da grandiosidade dessa bela cidade de Novo Hamburgo. A grandiosidade da construção a tornou cartão postal e referência para a cidade. Turistas também vêm muitas vezes buscando a informação daquilo que ela tem lá dentro, as pinturas sacras, obras de Locatelli, de Emílio Cessa e também do nosso querido aqui de Novo Hamburgo, o Marciano Schmidt, e é considerado, Marciano Schmidt é um dos grandes mestres da pintura, e é assim mesmo, não somente aqui, mas ele estendeu a outras cidades e até a outros estados. Por isso nós nos engrandecemos e nos enriquecemos com isso. E para encerrar nossa retrospectiva, chegamos a um casarão com mais de 170 anos de história e que tem um guardião que tem a missão de preservar relíquias para as próximas gerações. Germano Friedrich nasceu em 1887 neste casarão, localizado na estrada que leva o seu nome. De construção portuguesa, por volta do ano de 1845, o local guarda histórias incríveis de um Novo Hamburgo rural, de colonização alemã e um Brasil ainda escravista. O nome casarão se refere não só à casa, mas também aos seus anexos, a tafona, a estrebaria, o poço cavado, o engenho de cana e uma área de terras. Sendo um prolongamento da rua Bento Gonçalves do bairro Guarani, a estrada no passado era apenas um caminho de carretas de bois e mulas, e com o passar do tempo ganhou importância com a construção da RS 239, tornando-se assim um dos principais acessos à cidade. Odilo Friedrich, filho de Germano, herdou a propriedade que já teve a extensão do que conhecemos hoje como o bairro Operário e Guarani, e a responsabilidade de preservação, não só do local, mas também da história do município. Até o hospital municipal, aí ia para a região, lá até na Unisul, lá embaixo, né? Até no arroio lá, que era o arroio do Crema, que se falava,
ali tinha 7, 8 hectares, né? E o gado ia para lá, a gente tinha que buscar de noite, era horrível no verão, né? Porque ele não queria vir para casa e tinha umas 70 cabeças de gado por tudo isso aqui, aí funcionava, né? Aí podia vender, podia engordar, podia matar, e a gente matava porco, matava gado, tinha produção de leite. Isso que era a produção da colônia aqui. Era uma colônia que produzia quando tinha gente. E meu pai que controlava essa parte, né? Nós só tínhamos, você só se preocupa em estudar. Eu dou um jeito aí, vendia o terreno aqui, outro lá e fazia, né? Mas então, na verdade, eu fui vendo a cidade indo apertando cada vez mais. E quando precisava dinheiro, não dava para tirar daqui. Então, da onde saía? Saía de um lote que vendia, um terreno, um loteamento que o pai fez, né? E aí começaram a vender toda a parte daqui para frente, né? Com exceção de uma parte onde mora meu irmão ali, lá de cima, né? E o matinho ali, que era tradicional da família, né? Que por isso também eu acho que o nome veio um pouco, porque já era conhecido, né? O Matinho dos Friedrich era lugar onde todo mundo vinha fazer piquenique e os colégios vinham e passavam o dia e faziam piquenique também. Enfim, tinha mocidades bailantes, mocidade bailante, tinha uma aí que fazia todo um dia de bailes e coisas, né? É bem interessante, bem divertido até. Mas essas coisas dali para frente foi tudo vendido, né? E foi diminuindo. Então a gente foi conservando o que estava perto das casas, das residências, como o caso meu aqui. A propriedade diminuiu, mas o que ela guarda não sofreu perda alguma. O seu interior nos remete a filmes de época, como em Uma Viagem ao Tempo. É possível visualizar a riqueza de detalhes de cada cômodo, os castiçais de um tempo em que a luz elétrica ainda não havia chegado, mobílias, pratarias, os quartos preservados e decorados da mesma forma. Itens como algemas utilizados em escravos no trabalho realizado na Atafona pelo primeiro proprietário do local, utensílios e acervos da família estão preservados. Grande parte das edificações foram transformadas em museu, como outro local emblemático que encontramos logo ao lado, a Atafona. Casa de moagem ou de farinha, o local era uma verdadeira fábrica, com equipamentos de tecnologia braçal, utilizados no início por escravos no século XIX e depois substituídos por animais que puxavam o moinho. E a nossa busca pela história não acabou. Estaremos juntos novamente em 2018 com programas inéditos, curiosidades e principalmente emoção. O Toda Rua Tem História deseja a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Até lá, tchau, tchau!